Hebreus 10, 35. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor mais uma manhã? Glória a Deus, né? Hebreus 10, 35 diz assim a palavra de Deus: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Oh, glória a Deus. Quer dizer que confiar em Deus vale a pena, gente. Confiar em Deus traz recompensa. Galardão é recompensa, né? Então não existe uma pessoa que tenha confiado em Deus e não seja por Deus recompensado. Está escrito aqui, não rejeite essa confiança, não. Confiar em Deus traz recompensa. 36, vamos lá? Porque necessitais de paciência. Se você escuta isso e já reage assim, mais ainda, pastor, você principalmente. Está acabando a sua. Necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus, eu quero alcançar a promessa. 37, gente. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então Deus está dizendo para a gente, está chegando, aguenta firme, está chegando, está chegando. 38, mas, tudo está dentro de um contexto, a gente tem que ler o pacote todo. 38, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, desistir, desanimar, pular do barco, abandonar o navio, a minha alma não tem prazer nele. Você percebe que é um contexto completo. Deus está dizendo, ó, está chegando, tem vitória para você, é uma promessa a ser cumprida. E é interessante como a tendência do nível de desistência das pessoas é quase que sempre quando está quase lá. Você está a um passo da vitória, você está chegando para alcançar a promessa, tomar posse do que Deus te prometeu, e então bate um desânimo, um desespero, uma agonia, uma vontade terrível de desistir. O texto usa a palavra recuar. Deus também não quer mais saber de nada, mas assim, 1 milímetro da vitória. E sabendo disso, o Espírito Santo está nos dizendo, você está chegando. A recompensa, galardão para sua confiança, a confiança que você tem liberado. E você tem que saber que é só um pouquinho, gosto dessa palavra que a Bíblia usa, poucochinho de tempo. E você já vai tomar posse do que Ele tem para você. Só que o texto não para aqui, o texto diz, mas cuidado, porque o meu justo, ele vive pela fé. A fé é o ingrediente necessário para você alcançar o que Deus prometeu. E nós não podemos recuar, porque Deus não tem prazer, alegria naquele que recua, desiste, desanima, larga a mão, abandona o projeto no meio. Se não chegou lá ainda, você não pode recuar. Aí a primeira frase do verso 39, linda, diz assim, vamos ler juntos, para dar efeito, né? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga glória a Deus. Você vê que é todo um contexto, é uma história, eu tenho que confiar, porque a minha confiança, ela traz galardão, que é recompensa. Não se tem notícia de quem confiou e não foi recompensado. Um pouquinho de tempo, aguenta firme, porque você está quase chegando, mas você não pode recuar. Deus não tem prazer em quem recua, mas nós não fazemos parte do grupo dos que se retiram, recuam, mas nós fazemos parte do grupo que permanece firme, crendo até o fim, até alcançar a promessa. Quem crê nessa palavra e recebe ela como de Deus, diga glória a Deus. Tá, eu quero falar com vocês hoje sobre como alcançar a promessa de Deus. Vamos repetir essa frase que é para guardar no coração, você sonhar com ela. Como alcançar a promessa de Deus. Só mais uma vez, não se irrite com o seu pastor. Como alcançar promessa de Deus. Eu vim de Orlando ontem, tivemos mais um culto lá, bênção de Deus.
E claro, a gente já termina um parto, já começa outro. Gente, é incrível, um culto atrás do outro. Então você diz assim, legal, foi bacana, Deus falou, muito bom, mas eu preciso de outra criança agora. E assim, um parto atrás do outro, uma mensagem atrás da outra, Deus fala, Deus ministra, Deus alcança. Só que a gente não pode vender um produto que a gente não compraria. Uma vez até o meu irmão mesmo, que também é pastor, vocês conheceram ele lá em Criciúma, ele mesmo falou assim para mim, mano, a gente trata assim, né? Ô mano, a primeira coisa que a gente tem que ter antes de pregar, a gente tem que ter uma mensagem que primeiro pregue para a gente, que primeiro fale com a gente. É verdade. Se a mensagem não falar primeiro comigo, fica difícil eu vender um produto, porque hoje não tem ovelha boba mais, sabe, gente? A gente sabe quando a gente está sendo enrolado. Você entendeu o que eu falei? É feio falar assim, depois a gente dá um jeito de cortar. Mas, irmão, a gente sabe quando a gente está sendo, está embromando, não vai virar nada esse negócio aí. A gente sabe, não tem mais ovelha boba. Então nós precisamos vender um produto que nós compramos. A gente precisa apresentar um evangelho que traz mudança, efeito, produz resultado primeiro na nossa vida. É assim que Pedro diz para aquele homem, em Atos 3, aquele coxo, rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Então o que eu não tenho, eu não posso dar para você. Se eu não tenho, como é que eu vou te dar? Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, nós não podemos dar o que nós não temos. E, às vezes, as pessoas tentam dar aquilo que elas não têm, e aí não funciona, o negócio não pega, não cola, porque você olha, você escuta, você... Mas quando você percebe que tem, você diz, então está aqui, eu dou minha mão para ser erguido, porque eu estou percebendo que você primeiro comprou, você tem vivido isso, você tem experimentado isso, então você pode falar. Eu penso que é isso que a Bíblia quer dizer quando menciona que Jesus falava com autoridade. Eu não acredito que a autoridade de Jesus estava na gritaria. Falar grosso. São tadinho daqueles que falam assim, meu Deus, em nome de Jesus. Eu penso que todos nós temos condições de falarmos com autoridade, e isso não tem nada a ver com tom de voz. Isso tem a ver com o que você viveu, o que você fala. Né? Quando você fala, você já ouviu a expressão telhado de vidro? Você já ouviu alguém falando e disse assim, ai, querendo me dar sermão. Ah, se eu não conhecesse a vida dele. Ah, se eu não conhecesse a vida dela. Ah, pior do que eu, querendo rezar para mim. Vê se pode um negócio desse. Eu que sei de onde você saiu. Quer dizer, telhado de vidro, não tem moral para falar. Eu entendo que não ter moral para falar é não ter autoridade sobre o assunto. A gente compra primeiro o mensageiro antes da mensagem. Primeiro a gente escuta. Mas quem falou? Eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui, falei com vocês sobre a voadora ungida. Vocês lembram da voadora ungida? Alguns que são de mais tempo aqui vão lembrar. Imagine que eu pregue um culto todo aqui, está aqui a Camila. Vocês conhecem a Camila? Fica de pé para eu apresentar você. Essa é a minha esposa, Camila. Eu apresento ela todo culto. Irmão, imagine que eu estou pregando aqui para casais. Eu digo assim, gente, o marido tem que tratar bem a esposa e tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mensagem toda eu falo isso. Aí na hora que eu termino a mensagem, tchau, vão com Deus. Vocês estão até aqui ainda, saindo, um cumprimentando o outro e tal. E aí eu grito assim, que droga, Camila! E dou uma voadora daqui do altar, assim, ungida, com os dois pés nela. Provavelmente, nesse lugar, eu vou ser preso. E não vou sair tão cedo. Mas imagine que você volte domingo que vem, o que eu já acho difícil. Já acho muito difícil você voltar. Mas vamos imaginar que você volte. Aí domingo que vem eu digo assim, gente, hoje eu quero repetir que nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É verdade o que eu estou falando? Claro que é. A pergunta é venenosa de propósito. É verdade, porque está na Bíblia. Você reagiu assim por causa do meu testemunho. Porque a gente compra primeiro quem está falando, para depois a mensagem. Primeiro você diz, mas quem é ele para falar? Quem é ela para dizer? Depois você assimila a mensagem. A mensagem pode ser verdadeira. Ela pode ser até palavra de Deus. Mas na boca de quem não vive, ela perde o efeito. Olha que coisa séria. Tem palavra de Deus perdendo poder na boca de pessoas, porque elas não compraram aquele produto primeiro, não vivem, não abraçaram aquilo ali, aquela fé. Amém? Por isso, irmãos, eu vou dar para vocês uma mensagem que Deus ministrou para mim. Eu entendo que essa é uma palavra que Deus me deu.
E nós precisamos ter um procedimento, viver de uma certa forma, ter um determinado comportamento quando o assunto é promessa de Deus. Primeiro, para a gente atirar legal no alvo e não errar a meta, a gente primeiro precisa entender o que é promessa de Deus. Porque eu penso que esse é um assunto meio que algumas pessoas têm um comportamento equivocado. Eu já estava ministrando aqui um tempo e falando com vocês o seguinte, essa é uma frase que eu queria até que você gravasse. Promessa não é sentença. Eu já liberei isso aqui nessa igreja. Promessa não é sentença. Você pode repetir isso comigo? Promessa não é sentença. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que tem promessa de Deus no coração, participou de um culto, leu um texto na Bíblia, ouviu uma mensagem e Deus te fez uma promessa. Eu não tenho dúvida disso. Só que eu conheço crentes que quando recebem uma promessa, o comportamento deles é o seguinte, ó para mim, olha só, ó, Deus prometeu, pastor. E agora? Agora, pastor, só vitória. Estamos aí, esperando pela promessa. Assistindo Netflix. Porque vai acontecer. É para ficar espiritual, a gente diz, em nome de Jesus. Como se promessa fosse uma sentença. Promessa nunca foi uma sentença de Deus. Promessa é Deus apontando a direção para onde Ele quer que você vá. E a gente precisa entender isso antes de desenvolver a mensagem. Como alcançar uma promessa, precisa entender o que é uma promessa. Porque se na sua mente, Deus falou comigo, vai acontecer, isso é fato, pastor, então eu não tenho mais que fazer nada, isso não tem nada mais a ver com o meu comportamento, então você precisa de ter a sua mente novamente alinhada, porque tem um probleminha aí. Em Josué 1, 6 e 7, vamos colocar só no telão que a gente ganha tempo, que primeiro a gente define promessa para depois pregar. Olha só o que Deus fala com Josué. Você sabe que Moisés morreu, e aí Deus vai falar com Josué, dizendo, Josué, meu servo Moisés é morto, agora é contigo, campeão. Você, como assim, Senhor? Agora é você, que vai fazer esse povo herdar a promessa, que eu fiz a esse povo. E ele não usa só a promessa, não usa só esse termo, o negócio fica mais forte. Ele diz, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Isso é forte demais. Deus está dizendo, eu jurei. Não é prometi já é forte, porque o que Deus promete Ele cumpre, amém? A palavra de Deus tem poder, mas Deus está dizendo, Josué, eu jurei uma terra, separei essa terra, jurei que daria essa terra, e não é à toa que a gente chama essa terra de terra prometida, uma promessa que Deus fez, debaixo de juramento. Bom, aí alguns crentes escutam isso, ó, se Deus jurou, pastor, todo mundo entra, né? Será? Vocês estão entendendo ou não? Deus jurou, pastor, que ia fazer, então todo mundo toma posse, né? Será? Então, se é bem assim, por que o próprio Deus manda Josué, no início do versículo, se esforçar? Se promessa fosse sentença, Deus diria a Josué, celebra, querido, vai para casa, fica na tenda, porque eu jurei, e vai acontecer, agora eu estou juntando os pauzinhos aqui, ligando os fios aqui no céu, e o negócio vai virar aí para você. Mas não é o que Deus diz Josué, bota para quebrar, querido. Não perca o ânimo, não desanime, se esforce, lute, para alcançar, olha que interessante, o que eu jurei, prometi que daria para você. Olha que coisa séria. Deus pode ter jurado algo para você, Deus pode ter prometido isso para você, mas isso ainda vai requerer esforço e ânimo da sua parte. No Novo Testamento, para a gente não ficar só com o texto do Antigo, Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, primeira carta de Timóteo 1, 18. E aí, então, o próprio Paulo, amo demais, quando eu descobri esse versículo, meu Deus, isso é fantástico. Para não dizer que, não, mas depois de Jesus a coisa mudou. 1 Timóteo 1, 18 diz assim, vamos ler em voz alta? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias
que ouve acerca de ti, o que você tem que fazer, filhão? Filhão na fé, né? Milites por elas, boa milícia. O início do próximo versículo diz: conservando a fé. Gente, Paulo está dizendo, meu filhão Timóteo, profecias foram feitas acerca de ti. É bom demais, né? Alguém levantar a mão e dizer assim: assim diz Deus, a palavra do Senhor. E olha, querido, você vai vingar. O que Deus tem para você é lindo. E em nome de Jesus, e dá-lhe Espírito Santo. Receber palavra assim, debaixo de profecia é maravilhoso. Sentir Deus falando com você é bom demais. É bom ou não é? Aí apóstolo Paulo disse assim: querido, ô filhão Timóteo, você recebeu profecias, hein? Você tem promessa, você tem profecia sobre sua vida. Vai descansar que vai dar tudo certo. Olha a preocupação do pai na fé dele. Ele disse assim: Timóteo, milites por elas. Militar é guerrear. Guerrei por aquilo que foi ministrado sobre a sua vida. Guerrei, lute, batalhe, para que as profecias liberadas sobre a sua vida não se percam. Milites por elas. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Então, vencido esse primeiro ponto, gente, promessa não é sentença. Vamos repetir isso? Promessa não é sentença. Então, vencido isso, tendo entendido isso, nós entendendo agora que temos que lutar por aquilo que Deus nos prometeu, que ainda temos que nos esforçar, que ainda temos que militar, é profecia, é unção, está sobre a sua vida, ministrar, profetizar, liberar palavra, não importa, você chama do jeito que você quiser chamar, mas você ainda tem participação no projeto, você ainda tem que se esforçar, lutar, guerrear, para alcançar o que Deus lhe prometeu. Então surge a pergunta de hoje, agora dá para pregar: como alcançar uma promessa de Deus? Porque se eu só falo isso, tem gente que vai ouvir isso dizendo: mas Deus prometeu, não tem como alcançar a promessa, tem o que eu possa fazer, é Deus que faz. Bonita a sua espiritualidade, mas não é bem assim. Deus é que cumpre, é verdade, a palavra é Ele que libera, é verdade, mas Ele nos fez cooperadores com Ele no projeto. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Você vê, mesmo assim, ele podia mesmo só fazer assim: olha Deus, olha para o pastor, olha Deus, vou fazer Deus, que bacana. Olha Deus, e ele até fez em Gênesis isso, né? Ninguém precisou plantar no início. Tudo nasceu e cresceu. Poder para fazer tudo Deus tem, não tem? Agora no Novo Testamento, Paulo vem e diz assim: não, Deus quer que um plante, e Deus quer que outro regue. E Deus podia plantar, regar e fazer tudo certinho. Poder para isso Ele tem. Mas por que Deus quer que um plante e outro regue? E aí Ele vem e faz o que a gente não tem condição de fazer, dá o crescimento. Porque Ele quer que você coopere com o projeto. Ele quer que você participe do milagre que Ele tem reservado para você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos repetir a frase de hoje: como alcançar uma promessa de Deus. Vamos repetir isso, gente? Como alcançar promessa de Deus. Hebreus capítulo 6. Vamos lá, agora eu prego daqui para 1h, 3 da tarde, a gente vai embora, irmão. Ainda mais com esse gogó de ouro aqui. Aí a gente vai preparar mais uma para depois da palavra, né? Para a gente fazer um rebuliço. Fala amém. Hebreus 6, a gente ajuda vocês, não tem problema, gente. Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, gente. Eu estava falando com Deus sobre isso. Eu não estava nem, irmão, pedindo a Deus uma palavra para vocês, eu estava pedindo uma para mim. E aí veio esse negócio aqui. Então eu falei: foi bom para mim demais, como diz o mineiro, demais da conta, sou. E aí eu quero compartilhar, porque eu acho que o propósito de ter é dar, gente. Não pode morrer com a gente, não pode ir com a gente, né? Hebreus 6:10 diz assim, gente: porque Deus não é injusto. Já estou feliz. Já fiquei feliz? Para mim é excelente notícia. Porque a gente vive num mundo de tanta injustiça, a gente ajuda às vezes as pessoas e toma só paulada.
E aqui, dentro da nossa realidade, então, de imigrantes, você já deve ter tido experiências assim, que eu estou só 4 anos aqui, a Camila já está dizendo 5, porque ela conta agosto, eu conto setembro. A gente tem uma conta meio diferente. Ela conta quando o avião pousou, eu conto quando eu preguei. Eu sou pastor, né? Então, nós chegamos aqui, o pastor Glauco estava aqui ainda, vão quase 5 anos. E, irmãos, eu considero, neófito de Estados Unidos ainda, novo. 5 anos. Por quê? 1 ano e meio só para você se achar. 1 ano e meio. Não, irmão? 1 ano e meio eu estava assim, cheguei. Depois de 1 ano e meio, quase 2. Para você saber o que é o quê. Então, agora, com quase 5, eu já ouvi muita história, já presenciei muita coisa nesse lugar. E assim, irmãos, injustiça é uma coisa que machuca. Esse negócio de você, ingratidão, indiferença. E numa vida corrida aqui, que é para você abrir mão de um tempo seu, e tempo aqui é dinheiro, literalmente, porque aqui se paga por hora. Então, você abre mão de um tempo seu, de poder de fazer alguma coisa, para você ajudar alguém, para você estender a mão para alguém, para você poder ser útil na vida de alguém, e você recebe paulada, ingratidão, dá vontade de orar por eles, irmão, em nome de Jesus, forte, de abençoar essa turma, com gosto. Mas aí a Bíblia vem e diz assim, cuidado para você não tratar e não enxergar Deus do mesmo jeito, porque Deus não é igual o homem, gente, igual o colega seu que falou, vem, pode vir, que eu garanto, estamos juntos, vem para cá, você vai ver, eu te ajudo. Aí na hora que você chegou, o telefone até mudou, nem acha mais o cidadão. Histórias verídicas. Não, vem para cá que você vai ver, a gente faz um negócio. Irmão, amigo de verdade, ponta firme, Jesus de Nazaré. E aí a gente vai depois, tão perdendo tanta esperança, sabe, a fé no ser humano, e a gente começa a achar que Deus é igual. Aí vem a Bíblia e diz assim, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Vamos mais uma vez? Deus não é injusto. Explica do que está falando, do que está falando? Para se esquecer da obra, da vossa obra, do trabalho de amor, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes ao santo, e ainda serve. Deus não é injusto, querido. Se você um dia fez algo para o Senhor, em nome do Senhor, você separou a sua vida, você se dedicou a um projeto, que ainda que tenha envolvido homens, religião, uma entidade religiosa, sei lá, uma igreja, e aí você teve lá as suas decepções, mas se você fez para o Senhor, esse é para você. Deus não é injusto. Tudo que você faz para Ele, Ele recompensa. Tudo. Ele não é injusto. Se você servir o Senhor e fizer qualquer coisa, como se estivesse fazendo para Deus, Deus vai te recompensar. E aí ele continua dizendo, mas, sempre tem que ter um equilíbrio, né? Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o meio, até o fim, para a completa certeza da esperança. Por que isso é importante? Porque muita gente começa bem e vai tendo as suas decepções, e no meio da caminhada de fé vai desanimando. Não estou recebendo nada, não está valendo a pena, eu estou plantando, parece que eu não estou colhendo. Por isso que a Bíblia vem e diz, Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, do seu esforço. Mas você precisa continuar mostrando o mesmo empenho, a mesma fé, a mesma alegria, a mesma dedicação. Até quanto? 7 domingos? Não, até o fim. Até o fim. Até o fim. Para que haja completa certeza da esperança. Aí vem o verso de número 12. O que diz o 12 agora? Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que... Quem é que a gente tem que imitar? Aqueles que pela fé e paciência herdam
as promessas. Então, se a nossa pergunta é como é que eu faço para alcançar a promessa de Deus, a resposta é aqui. Nós precisamos imitar aqueles que alcançaram as promessas, aqueles que herdaram as promessas. E como é que eles conseguiram chegar lá? Pela fé e paciência. Eu concordo com vocês que as pessoas gostam mais da fé. E é até o assunto mais pregado na igreja, fé. E claro, sem fé é impossível agradar o Senhor. Por isso que eu não quero gastar muito tempo hoje com a fé. Porque eu penso que nessa igreja, de assunto fé, vocês já são PhD já. Você quer ver? Isso é um elogio, viu, gente? Mas vamos fazer o teste agora. O que é fé? Certeza do quê? Hã? Entendi nada, irmão. Hebreus 11:1 traz essa definição que na Bíblia vem como fé é a certeza ou firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não pode ver. Vamos traduzir isso? Fé é uma certeza que você tem de que aquilo que Deus te prometeu é teu, ainda que você não esteja vendo. Numa só palavrinha, fé é certeza. Fé não é sonho, fé não é desejo, fé não é esperança. Tudo isso é bonito, mas isso não é fé. Fé é certeza, fé é convicção. Como é que a fé vem mesmo? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando Deus fala, a fé vem. Quando Deus fala, a certeza vem. Se você precisa tomar uma decisão e você está assim, pastor, não sei se eu vou, o que você acha? Eu tenho fé para ir. Se você não tem fé, você tem um desejo de ir, você tem a vontade de ir, você tem muito desejo, esperança de que dê certo. Mas se você tivesse fé, certeza, você nem me perguntava. Entenderam ou não? Você nem me perguntaria, você já teria feito. Fé é certeza, é convicção. Quem tem certeza, briga com todo mundo e faz o que Deus mandou fazer. A família pode dizer, você está louco, fizeram lavar esse cerebral na cabeça, você está virando maluco, mas se Deus falou com você, meu irmão, o que o William acha, pouco importa. Irmão, presta atenção, Deus falou com você. Olha para o pastor, Deus. Quem você quer saber da opinião do William? Do vizinho, do Zé, da esquina? Não me vira. Se Deus falou com você, acabou, a água parou. É aquilo ali, acabou. Ele falou, é azul, é verde, e você luta por aquilo com faca nos dentes, sangue nos olhos. Isso é fé, é convicção, isso é certeza. Promessas se herdam também pela fé. Fala amém. Mas como nós já temos uma igreja cheia de fé, você fala amém de novo, nós vamos gastar um tempinho falando do outro ingrediente para alcançar a promessa, que é a paciência. Agora você fala amém de novo. E aí, queridos, é o seguinte, eu não sei, eu acredito que nós temos assim pessoas bem formadas na fé e informadas sobre o assunto fé, mas quando o assunto é paciência, eu não sei se você está PhD no assunto. Então, eu acho que nós vamos precisar gastar um tempinho hoje, vou dedicar o culto de hoje, falar um pouquinho sobre paciência, para você entender o que é paciência bíblica. Porque se eu tenho mostrado para você que fé e promessa não é sentença, e Deus pede que haja um esforço da nossa parte para alcançar a promessa, paciência não é preguiça. Ok? Paciência não é preguiça. Paciência não é omissão. Paciência não é assim, Deus vai fazer. E você, Deus vai fazer. Não, isso não tem nada a ver com a paciência bíblica. Isso tem a ver com uma omissão, às vezes preguiça, e isso, no meu entendimento, é até pecado. Porque Tiago 4, 17, 16, 17, diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, existe o pecado que se comete por comissão, eu faço algo de errado e peco. Existe o pecado que se comete por omissão, eu sei o que eu tinha que fazer, mas eu não faço, eu não estou afim.
também é pecado do mesmo jeito. Desse é pouco falado, mas também é pecado. Então, para a gente não pecar do lado da preguiça, a gente precisa entender o que é a paciência bíblica. Porque para alcançar a promessa, o texto diz aqui que a fórmula é fé e paciência para herdar a promessa. Só vamos repetir para guardar e gravar no coração. Fé e paciência para herdar as promessas. Fé e paciência, elas têm que andar, elas precisam caminhar de mãos dadas. Eu vou separar como exemplo de hoje Davi. Abra sua Bíblia no Salmo 40, verso 1. E nós, mesmo sendo bem objetivos, diretos aqui agora no recado, como esse texto tem falado demais comigo, fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Você vai dormir, você vai acordar de madrugada assim, fé e paciência, mulher. O que foi, mano? Sei lá, fé e paciência. E aí eu vou saber que deu certo, né? Fé e paciência, fé e paciência. Repito, gente, foi um negócio que Deus tratou comigo. Fé e paciência, fé e paciência. William, fé e paciência, fé e paciência, fé e paciência. Não é só fé. Não é só paciência. É fé e paciência, fé e paciência, fé e paciência. Mas o Senhor prometeu fé e paciência, fé e paciência. Mas o Senhor diz fé e paciência. Mas o Senhor jurou fé e paciência. Senhor, me dá paciência. Pessoas devagar tiram a sua paciência. Você está no trânsito. Lá vem ele na sua frente. O mundo acabou para ele, aposentado. Não precisa fazer mais nada. E você com horário. Eu não vou nem perguntar o que é que você faz, né? Ora, né? Você está atrasado, fecha essa cancela aqui, vem o trem, você olha e torce, não, Senhor, que vem um amarelo, que vem um amarelo, que vem um amarelo. Aí vem o de carga. Senhor de Jesus amado. Salmo 40, verso 1 diz assim, é um salmo de Davi. Salmo 41. Vamos ler em voz alta? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Não é muito comum nós ouvirmos mensagem nessa linha, mas isso precisa ser tratado, gente, para a gente ter um equilíbrio na mensagem de fé. E quando a gente fala de fé, parece que não combina com paciência, porque nós trabalhamos, entendemos fé como algo imediato. Moço, você tem fé? Para onde? Só que eu penso que você tem que ter muito mais fé para esperar, para ter paciência, do que para ver a coisa acontecer. E Eclesiastes 3:1 diz que tem tempo para tudo, gente. Tudo debaixo do céu tem um tempo determinado de Deus para acontecer. Só que eu não sei vocês, eu tenho que admitir, eu tenho problema com espera. Eu oro a Deus. E mesmo sendo pacato, um cidadão tranquilo, e vocês falam amém. Eu, sim, não gosto de esperar. Esse negócio de esperar, você fala assim, você tem que esperar. Eu sou inquieto. Tem gente que não acredita, eu sou inquieto. Esse negócio de ficar. Eu deixo ela doidinha, Camila. Mas ela é mais inquieta do que eu. Mas assim, esse negócio de esperar, tem um pouco de dificuldade. Penso que por isso Deus está tratando isso comigo. Porque eu tenho promessas de Deus no meu coração, tenho maravilhosas palavras guardadas ardendo dentro de mim. Promessa que, inclusive, envolve muitas delas a sua vida. Eu olho para vocês como um povo tremendamente abençoado, sabe? Povo rompendo, prosperando, tenho promessas de Deus, de colunas ministeriais nesse lugar, grandes empresários, gente, fazendo obras maravilhosas, sabe? Eu creio, eu acredito, mas a Bíblia vem e diz assim, você tem que ter fé e paciência, William. Você tem que ter fé e paciência, como todos nós, como todos vocês que têm promessa de Deus. Promessa se alcança com fé e paciência. E sim, pastor, eu tenho fé, eu acredito, eu tenho certeza, Deus vai fazer, eu estou caminhando para lá.
Mas agora Deus, para a gente achar um equilíbrio na mensagem, eu penso que Deus quer trabalhar um pouco a paciência no nosso coração. E eu penso que um dos maiores exemplos, irmão, gente que tem autoridade no assunto para falar, para nos ensinar sobre o que é você alcançar uma promessa de Deus com fé e paciência, é Davi. Davi, para mim, é um exemplo de fé, porque Davi não era mole, irmãos. Davi não era preguiçoso. Davi não era lerdo, não é um cara assim, depois a gente faz. Não. Com Davi não tinha tempo ruim, gente. Então Davi escreve esse salmo, que já é conhecido, eu acredito, seu. E ele vem e diz assim: esperei com paciência no Senhor. E ele me ouviu. Ele estendeu sua mão, ele se inclinou para mim. Olha que bonito, ele se inclinou para mim. Ei, filhão, está na hora, hein? Está na hora. Então, para Davi dizer isso, eu penso, lendo a Bíblia e pensando na vida de Davi, que esse Davi tinha moral para falar. Não tinha teto de vida, ele tinha moral, autoridade no assunto. Vamos ver se ele tinha autoridade no assunto, se ele sabe o que é fé e paciência, para herdar o que Deus tinha prometido para ele. Abra a Bíblia, vamos passear um pouquinho na Bíblia agora. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, vou falar mais e ler menos. 1 Samuel 16, Davi tem 16 anos de idade. 1 Samuel 16, versículo 13. Bom, o 13 diz assim, eu vou ler o verso, vamos ler primeiro o verso 7, para a gente entender o assunto. O 7 diz assim, gente, porém, vamos ler comigo? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que está acontecendo aqui? Você que já é craque de Bíblia, Deus está querendo erguer, escolhendo um novo rei para Israel. Qual era o nome do primeiro rei? Saul. Saul, mesmo tendo sido uma escolha de Deus, uma pressão humana, mas quem apontou Saul foi o Senhor, a gente não pode esquecer disso. Mas Deus era que queria ser o rei daquele povo. Saul foi ungido, começou bem, terminou mal. A gente tem uma noção da história desse cidadão que depois acaba encapetado, endemoniado, dando muito trabalho para Davi. Mas aqui nesse ponto da história, Saul ainda está, entre aspas, bem. Ele está bem ainda da cabeça. Só que mesmo bem da cabeça, não está encapetado, ele já vinha errando com Deus. Ele já vinha desobedecendo o Senhor, que faz dele um homem não tão bem assim. Então Deus diz, eu vou levantar outra pessoa, vou escolher outra, eu vou ungir outra pessoa. O Samuel, que era o sacerdote da época, você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Beleza. Pegou o chifre do azeite, o vaso do óleo, e foi para a casa do Jessé. O problema é que Jessé, além de Davi, tinha 7 filhos, eram 8 no total, e Davi era o mais novo, o mais improvável. Eu amo isso, que Deus gosta de trabalhar com o improvável. Ninguém dá nada, Deus confunde o negócio. Então, sem essa informação clareada, Samuel diz, vamos lá, primeiro concorrente, lá vem ele, Eliabe, bonitão, grandão, mais velho, primogênito. Então ele olha e diz, ele diz Samuel. Você tem que lembrar que Samuel cresceu na igreja. Samuel é milagre. Samuel é aquele fruto de Ana, que era estéril, e de pequenininho foi levado para a igreja, desmamou e largou lá. A brincadeira dele era limpar o altar, a igreja, o santuário. Nós estamos falando de um homem muito de Deus, irmão. De Deus até a tampa, o fio do cabelo, o homem era de Deus. O homem é de Deus demais. Samuel olha para o Eliabe e diz assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. É ele, a cara dele, é o jeitão dele, mas é ele, está na cara, vem cá rapaz, vai ficar lindo com aquele manto vermelho nas costas, e vai derrubar o óleo nele, e Deus diz, para,
não é ele. Aí Deus diz, eu não vejo como o homem vê, você olha porque está diante dos olhos, mas eu olho para o coração, a essência, o interior, não é esse. Aí vai passando a escadinha, e agora Samuel está esperto, né? Agora o Samuel está perguntando, Senhor, será que é ele? Aí vem Eliabe, que é o primeiro, depois Abinadab, Samar, e vai passaram 7. E o Davi está no campo, tomando conta das ovelhas. Aí ele disse assim, acabaram os filhos, não tem mais nenhum menino, não tem? Aí o pai, ó o pai, Jessé, mas tem mais um, está tomando conta das ovelhas, não deve ser não. Aí o Samuel agora está esperto, está alinhado, ele disse assim, não, nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Aí mandaram chamar o menino Davi, estão vendo ele aqui, tem que ajudar, ó. Perna arriscada, correndo no mato, atrás das ovelhas do pai. Quando ele entra no ambiente, Deus grita no coração do sacerdote, é esse, o homem segundo o meu coração. E você olha, cadê o homem? Você disse assim, o senhor tem certeza? É esse cara aí que vai fazer a diferença. E aí no versículo 13, vamos ler o 12, mandou em busca dele, o trouxe, ele era ruivo, formoso, de semblante, boa presença, disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é, esse aí, 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, gente, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Davi está sendo ungido rei de Israel, gente. 16 anos, crê, se acredita que ele tinha 16, 17 anos de idade. Novo, não é? Não é novo? 16, 17 anos, muito novinho. Ele é, no meio dos irmãos, derrama o óleo, esse é rei. E no outro dia, e no dia seguinte, o que o Davi fez? Sentou no trono. Sabe que quando Deus promete algo para a gente, irmãos, parece que a gente vai sentar no trono amanhã. Sabe, você vem num culto domingo, rapaz, Deus fala com você, você ora, e você diz amanhã, Senhor, eu vou chegar. E pode ser que você chegue amanhã lá, mas eu não vou mentir para você, não é a regra. Não é a regra. A regra é que amanhã você vai voltar a trabalhar igualzinho os outros dias trabalhou. E se você não for, não vai pagar conta do mesmo jeito. Você vai ter que lutar. O que o Davi fez no dia seguinte? Foi tomar conta das ovelhas do pai, igual ele tomava todo dia. Voltou para a rotina. E o tempo passou. E ele tem uma unção, ele tem uma promessa, de que, não, eu sou rei de Israel, mas já tinha rei, o cargo estava ocupado. E então, as coisas começam a melhorar. Olha só, vê se você acompanha o raciocínio. No capítulo 17, ele derruba o gigante, fica meio que famoso, porque não é todo dia que você derruba um gigante. E aí o Saul, mas quem é esse garoto? É o Davi e tal, então, eu convido ele para morar no palácio comigo. E no início, Saul amou Davi. Se davam bem. E fez de Davi o seu pajem de arma, o seu escudeiro. Escudeiro é aquele que vai na frente segurando o escudo. O famoso é o guerreiro. E o escudeiro? O escudeiro é o escudeiro. Não tem nome. Mas Davi passou por esse estágio e tinha unção para o trono. Mas é um escudeiro. O problema, irmão, é quando a gente recebe uma promessa de algo grande na vida da gente, a gente quer sentar no trono. A gente ainda diz para você, sai daí, o lugar agora é meu. Querido, mas você nem escudeiro foi. Você não sabe nem defender uma pessoa que estão atacando ela dentro da igreja. Você não sabe nem proteger a obra. Você quer sentar no trono? De que jeito, querido? Não. Você precisa aprender a defender até quem não vale a pena ser defendido. É pastor, aí não, né? Pois é, irmão, a gente aprende com Davi muita coisa. E o cidadão vai passando o tempo, irmão, e Davi vai tocando, e aí o Saul fica perturbado. Capeta entra nele, o Espírito Santo sai. E um dia ele pega uma lança, Davi tocava, o demônio saía, mas às vezes a perturbação estava tanto que um dia ele pegou uma lança, algumas vezes, e jogou contra Davi, tentando matar Davi, literalmente. E o Davi desviava da lança, pegava a lança, toma também, Deus levou. Não.
Se uma autoridade se levanta contra você, sabe o que você deve fazer? Olha, pastor, Matrix. Só desvia. Não revide. Não estrague o que Deus tem para você. Fé, paciência. Ah, eu vou matar ele, pastor. Mata não. Pastor, vou matar ela. Não mata não. Só. Entendeu? Tempo passou. Aí o Davi encapetou, o Saul encapetou de ver mesmo, porque não teve jeito, o Davi teve que fugir. Que propôs no coração matar o Davi, o dia que eles vieram de uma batalha, eles vieram os cavalos e as irmãs cantaram um hino, puxa vida, a música destruiu o relacionamento dos dois. E a musiquinha dizia mais ou menos assim: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Ah, Saul manifestou. Tá, me deram 1000. E tem gente, tem líder que não se dá bem com o sucesso dos liderados. Ciúme, inveja. Isso, infelizmente, existe até no ambiente onde você está. Quer dizer, você até pode ir, mas não pode ir mais do que eu. Esse é o espírito da inveja. Esse é o espírito do ciúme. Saul não soube lidar com isso. E agora passa a ver em Davi um adversário, um concorrente, não é uma pessoa que vai somar para o reino, é uma pessoa que vai tomar a coroa dele. Então começa a perseguir Davi, Davi foge. E aí, uma das perseguições, Davi tem uma oportunidade de entrar na caverna. Você conhece essa história? E aí o Saul está lá dentro da caverna, o Davi vem e corta um pedacinho do manto do Saul. E aí o Davi estava acompanhado com os guerreiros dele, aí alguém disse assim, olha, deu até mensagem, irmão, falou assim, esse é o dia, Davi, que o Senhor falou. Davi, deixa que eu só dou uma encravada só. E aí então, a promessa vai se cumprir. E o Davi disse, não. Longe de mim, de tocar no ungido do Senhor. Cortou um pedaço da roupa do homem, saiu da caverna e de longe, disse, senhor Saul, chamou ele de pai, meu pai, aqui eu não tenho nada contra você, pai, que isso? Aí o Saul chorou, lágrima de crocodilo, depois encapetou tudo de novo. O que eu vou dizer para você, querido, é que às vezes dá um desejo muito grande de abreviar o projeto. Quem é que não quer chegar lá logo? Quem é que não quer chegar lá logo? Logo todo mundo quer. Mas e por que Deus nos faz esperar? Por que Deus nos ensina a paciência? Porque é nesse processo que Deus vai formando a gente, preparando a gente. Você precisa estar pronto para alcançar a promessa. Você entendeu o que eu estou te falando? Você tem que estar pronto. Você pode ouvir isso agora e dizer assim, pastor, eu estou pronto, eu estou pronto. Essa é a prova que você não está. A sua reação. E me lembra Pedro. Jesus sentado com esse Pedrão, Satanás me pediu, eu dou para onde eu morro, mas eu não te nego. Rapaz, 3 vezes o galo vai, não, eu. Daqui a pouco você estava com ele, eu. Então, uma das características de quem não está pronto é exatamente essa reação, que aquele que começa a entender o projeto, diz assim, Senhor, não me dá se não estiver pronto não, Senhor. Senhor, eu quero o meu negócio, Senhor, mas, Senhor, não adianta, você abre. Não, eu quero amanhã. Tá, rapaz, você trabalha com 3. Empregar, quer matar os 3. E estou pedindo a Deus que me dê 100, uma empresa de 100 empregados. Você vai morrer. Vai dar um treino em você. Então, deixa Deus te preparar para esse negócio. Deixa Deus te dar condições. Eu não estou falando de dinheiro apenas, eu estou falando de estrutura. E tem coisa que a gente aprende lendo a Bíblia, tem coisa que a gente aprende na igreja, ouvindo mensagem na internet.
E tem coisa, querido, que não tem jeito, grave isso, só passando. Só passando. Deus tem que deixar você ter uma experiência com o negócio. Você saber o que é tratar com gente complicada, o que é gente que dá trabalho, o que é levar balão de um cidadão sem perder, sem ficar doido. Aí você começa a ter estrutura, vai criando couro grosso. Aí você vai, Deus está te preparando para um reino. Poxa, você chega lá no trono, bebê Johnson, não aguenta nada, qualquer coisinha chora. Não pode, Deus está precisando de um homem para essa promessa, de uma mulher de Deus. E Deus está formando e forjando o seu caráter. Inclusive nessas batalhas que você tem enfrentado. É assim que você tem que ver. Agora é a hora que você fala amém. Amém. Vamos tentar de novo? Amém. Deus está forjando o seu caráter e preparando você para aquilo que Ele tem reservado para você. Amém. Pronto. Quantos creem nisso de verdade? Falam amém, gente. Tempo passa, tempo voa. Segundo Samuel. Você lembra dessa, gente? Eu me senti velho agora. Acho que é a poupança Bamerindos. Você lembra disso? Me vê esse negócio na cabeça? Isso deve ser do ano do... Gente do céu. Aí você fala para mim, não é do meu tempo, né? Tá bom, agora é que você acaba comigo, né? Segundo Samuel 2:1, gente. Tempo passou para o Davi. Oportunidade de abreviar o negócio ele teve. Oportunidade de matar Saul e sentar no trono ele teve, fazer do jeito dele. E aí, segundo Samuel 2:1 diz assim, sucedeu depois disso o quê? Saul morreu, gente. Gente, Saul morreu. Agora o caminho abriu, a porta abriu. Fala sério, você tem a unção, você foi ungido, separado, você tem a promessa. Então Saul morreu, vem a notícia. Logo, se eu estou no lugar do Davi, disse, eu diria comigo mesmo, bom, morreu, que triste, né? Triste, muito triste. Mas chegou o meu tempo, né? É a minha vez, agora é a minha hora. Mas Davi, ele tinha um temor muito grande. E o Davi, mesmo agora com a morte do antecessor, e tendo já sido ungido para ser rei de Israel, há muitos anos atrás, sem ter forçado a barra do tempo, o texto diz que Davi consultou o Senhor, dizendo, Senhor, devo subir para alguma cidade? Devo ir para algum lugar? Para onde eu vou? E Deus responde, sim, você deve ir sim, mas para onde, Senhor? E Deus diz assim, para Hebrom. Só para você entender a geografia do negócio, você sabe que Israel tinha 12 tribos. Judá era uma das tribos, uma das 12. Ele havia sido ungido rei de Israel lá atrás, sobre as 12. Agora, Deus diz assim para ele, você vai subir sim, mas você vai subir para onde? Você vai subir para Hebrom. Hebrom era uma cidade de Judá. E ali em Hebrom, no versículo 4, pode pular 4, vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Eu não sei se você está entendendo, mas peraí, já tinha uma unção para Israel, e agora Deus manda ele para Hebrom, e agora ele é rei da onde? Das 12 tribos, ele é rei de uma, ele é rei de Judá. Parece que é uma unção que ele está recebendo agora, para fazer ele andar para trás, e existirão momentos, irmãos, na perseguição da promessa de Deus, em que vai parecer, estou te falando pelo Espírito de Deus, vai parecer que você está andando para trás. Vai parecer que você está andando para trás. Você tem unção para 12 e te dão uma. Às vezes dá até raiva, você diz assim, oh, mas essa unção, isso é de Deus mesmo? Eu nem quero essa unção. Só que Hebrom é necessário na vida de todo crente. Ai, que raiva de Hebrom. Hebrom, irmão, é aquele lugar, sabe, onde ninguém te vê. E eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de um tempo na sua vida, um momento. Hebrom é um momento. Parece que você está escondido, as coisas não estão meio, como se não bastasse, parece que recuaram.
bem-vindo a Hebrom. Quanto tempo ele ficou em Hebrom? Se você pular para o versículo, capítulo de número 2, versículo 11. 11 diz assim: e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, na casa de Judá, 7 anos e meio. 7 anos, 6 meses, 7 anos e meio. Eu estou dizendo que tem que ser 7 anos em Hebrom, não, viu, gente? Eu não sei quanto tempo o Hebrom vai durar para você, mas existe um Hebrom. E aí, se você for para o capítulo 5, para a gente ganhar tempo, para a gente orar. Eu estava falando da vigília aqui, é brincadeira. Nós já vamos terminar daqui a pouco. 2 Samuel, capítulo 5, verso 1. Diz assim, fantástico. Depois de 7 anos e meio em Hebrom, todas as tribos de Israel, quantas eram, gente? 12. Vieram a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Era você que já saía para lutar com a gente. Versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei. Aonde? A Hebrom. E o rei fez com eles aliança. Onde? Em Hebrom, perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei sobre Israel. Diga glória a Deus. Finalmente a promessa cumpriu. Aonde? Em Hebrom. Você percebe que Deus pode te encontrar em Hebrom? Porque a ideia, quando a gente está em Hebrom, é dizer assim: Senhor, aqui ninguém olha para mim, não. Nessa fase da minha vida, nesse momento, eu não vou alcançar nada, não. Isso aqui, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, mas esse é o seu erro. Porque Deuteronômio 28 me ensina que não é você que persegue o que Deus tem para você, mas é a bênção que te alcança. Se você ouvir a voz do Senhor Deus, teu Deus, tendo cuidado de fazer o que Ele tem mandado você fazer, todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Deuteronômio 28, 8. E se eu estiver em Hebrom? Ai, Deus não conhece o endereço de Hebrom, não? Deus não sabe mandar uma bênção para você lá em Hebrom, nessa fase complicada, nesse lugar difícil, onde parece que você está escondido, Deus não pode te achar? Claro, e já te achou. Agora, você precisa ser encontrado para alcançar a promessa, fazendo o que Deus te chamou e te mandou fazer. Fé e paciência para herdar a promessa. Vamos repetir? Fé, paciência para herdar a promessa. Aí eu leio o versículo para a gente orar, o versículo 4, diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40. Ah, Jesus! O garoto recebeu com 16 anos, 17, a unção de rei de Israel. Eu sei que tem gente que escuta e diz assim, aí já começa a fazer o cálculo. Eu não estou dizendo que esse seja o tempo necessariamente para a sua vida, eu estou dizendo que Davi soube esperar com paciência. E não houve falta de Davi. Davi não tinha, ele não se violentou, ele não forçou, não. Ele escreveu o Salmo 40, esperei com paciência. Será que ele tem moral para falar do que é esperar? Eu penso que tem. Será que ele tem autoridade para falar do assunto? Eu penso que tem. Ele podia fazer do jeito dele, mas ele respeitou os princípios da palavra. Ele não forçou a barra. Ele não puxou ninguém para trás, puxou o tapete de ninguém, não deu balão a ninguém. E Deus se inclinou para ele e encontrou ele em Hebrom, onde Deus tinha mandado ele ir. Ele aceitou. E ali Deus olhou e derramou e cumpriu a promessa. Agora, todas as tribos de Israel vieram atrás de Davi. Eu oro, querido, e libere essa palavra sobre sua vida, dizendo: irmãos, aquela turma ainda virá atrás de você, ainda vai reconhecer, ainda vão reconhecer. Essa empresa nunca mais foi a mesma sem você, esse lugar nunca mais foi o mesmo sem você. Você faz falta para a gente, nós precisamos de você, nós queremos você de volta, em nome de Jesus. Você crê? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.
Gente, vamos ficar de pé. Vamos lá, vamos fazer. Posso pedir? Não é rádio, né? Mas a gente faz pedido. Aquela que vocês têm da Cassiane, vocês têm aí? Essa do fogo? Como é que é o nome dessa? Com muito louvor. Com muito louvor. É assim que vai ser, Senhor. Né, Gisele? Vai ser desse jeito. Vai ser louvando a Deus, adorando o Senhor, fazendo nossa parte. Como é que é mesmo a palavra? Fé e... Você pode falar para o seu vizinho aí? Fé. Se ele falar para você assim, mais ainda, assim, pessoal, esse para você, querido. Perde a paciência não, fé e paciência. Você vai herdar a promessa, querida. Levante suas mãos para Ele, vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Declare: a gente precisa. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo,
caminhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu quero que você declare: Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Eu quero que você profetize mais uma vez: Deus vai na minha frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Levanta sua mão para Ele. Pai, em nome de Jesus, fica com as mãos erguidas. Meu Deus, nós tomamos posse dessa promessa, dessa palavra. Meu Deus, nós nos agarramos, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua voz, porque a Tua voz é a verdade. Mas temos compreendido, meu Pai, que mesmo tendo jurado, mesmo tendo prometido, Deus, meu Pai, promessa não é sentença, e nós precisamos responder. Nós respondemos, meu Pai, dar uma resposta à altura, Deus, aquilo que o Senhor tem nos apontado como vontade do Senhor para a nossa vida. Precisamos respeitar os tempos, precisamos respeitar a Tua palavra, precisamos respeitar os princípios nela, meu Pai, contidos em nome de Jesus. Pai, pela fé e pela paciência, nós também vamos imitar aquele que alcançaram as promessas, e também as alcançaremos em nome de Jesus. Pela fé e pela paciência, vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Levante a sua mão e diga: Pai, pela fé e pela paciência, eu herdarei o que o Senhor tem me prometido, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe o pessoal de casa também, viu?